de novo, quando estamos falando de classificações, taxonomia, estamos falando de tipos ideais, portanto, de estereótipos. Não significa que eu tenha que olhar assim, para os partidos que existem no Brasil e dizer assim, pá, olha só, esse partido é perfeitamente um partido de quadros. Às vezes eles têm características que se assemelham mais a isso ou mais aquilo. Mas do ponto de vista da classificação, da taxonomia, nos serve para começar a travar esse debate. Então, o que é um partido de quadro? Um partido de quadro, ele não tem muitos membros, ele é um partido com poucos filiados. Bom, a partir disso, a maioria dos partidos brasileiros são assim. A maioria deles tem poucos filiados. Mas aí eu vou para a segunda característica. E eles são financiados por grandes contribuintes. Beleza. A maioria desses partidos, o seu financiamento se dá externamente, por doações. A gente pode discutir se essas doações são de pessoas físicas ou jurídicas, mas são doações. A gente pode até discutir, e entra já na polêmica, o seguinte: vocês são a favor ou não que uma empresa possa doar para 3 ou 4 partidos diferentes? Bom, agora a gente está vedando a possibilidade das pessoas jurídicas doarem. Mas na última eleição, já havia essa determinação no STF. O ministro Gilmar Mendes segurou o processo, pediu vistas. Já havia uma inclinação de 6 votos a favor da vedação da doação de pessoas jurídicas. Quando ele pediu vistas, não pôde se aplicar a última eleição para o município, porque como o STF ainda não tinha definido. E ele dizia, não, mas é que pode ser que o meu voto, eu tenho que examinar bem, que pode ser que se eu der um voto divergente, o meu voto faça com que os outros ministros que já votaram mudem o primeiro voto. E todos nós sabíamos que isso não era verdade. Oi? Não, foi o Gilmar Mendes. Gilmar Mendes. Depois dessa estratégia de segurar processo e pedir vistas, foi copiado por outros. Agora o Toffoli fez a mesma coisa. Tá? Mas assim, voltando ali, o que é um partido de quadro? Poucas pessoas, poucos filiados, portanto ele não se financia com os seus filiados, ele se financia normalmente com doações de externos, grandes contribuintes. Eventualmente até um desses grandes contribuintes pode ser filiado, mas não é a regra. Isso é um partido tradicionalmente de quadros. Já um partido de massa é o contrário, é um partido que tem muitos filiados e se financia com a contribuição dos seus filiados. Se vocês estão pensando no PT, esqueçam, já não é mais o caso. Foi o PT dos anos 80, quando da sua fundação. O PT que recebe doações de grandes pessoas jurídicas já alterou completamente a lógica do chamado partido de massa. Então, esses estereótipos, eles serviam para explicar exatamente quais eram as acepções ou que os partidos adotavam nas suas constituições do ponto de vista da organização interna. Isso hoje está muito misturado. Tá, tanto é que eu usei aqui uma expressão chamada partido pega tudo. Que na verdade é uma derivação da classificação clássica, assim. Porque o que é um partido pega tudo? É um partido, inclusive, que ele não tem conteúdo. Porque olha só, havia também uma questão importante. Tanto no partido de quadro quanto no partido de massa, havia uma orientação programática. O partido de massa, a orientação programática era exatamente seus filiados que determinavam. E o partido de quadro, ele tinha uma orientação clara do ponto de vista programático e ele recebia doações de grandes contribuintes em função exatamente dessa orientação programática. Hoje nós temos partidos que a gente pode chamar de eleitorais de massa, que são partidos o seguinte, que eles recebem grandes doações, mas que o seu programa muda de eleição para eleição. Ou alguém acha que, por exemplo, a Carta aos Brasileiros do Lula, quando vence a eleição em 2002, vai assumir em 2003, foi dirigida aos membros do partido. Foi dirigida ao sistema financeiro para dizer, fiquem tranquilos, não mexerei em coisas que são importantes para vocês. É muito diferente do Lula candidato em 1989, que perdeu a eleição para o Collor. Mas está diferente hoje. O programa que o Lula fez, gravou, ele disse que ele não vai repetir a carta que ele fez na eleição de 2002. Ele vai fazer uma carta para o povo brasileiro. Tá bem, tá bem. Foi uma coisa assim que me chamou a atenção muito, o programa todo. E já veremos. De novo, já veremos. Isso aí todos nós teremos a oportunidade de ver. Bom, uma outra classificação usual é a classificação quanto à organização externa. Essa ela é até mais fácil de entender e mais pacífica, que é exatamente como a lei determina se eu tenho um modelo de partido único, um modelo de bipartidarismo ou um modelo de pluripartidarismo. O fato de ter um modelo pluripartidário não significa que eu tenho um sistema mais ou menos democrático. Cuidem só.
O sistema norte-americano é bipartidário ou pluripartidário? Pluripartidário. Na prática, ele só tem 2 que têm viabilidade eleitoral. Olha só, eu posso espernear à vontade, mas vai ganhar o Partido Democrata ou Republicano. A série histórica demonstra isso. Significa que os outros estão ali para quê? Para jogar as regras do jogo. Professor. Sim, senhor. E aí, mas tem uma questão de que me parece que a população participa muito mais das prévias, né? E aí eles disputam dentro do partido várias correntes. E tinha até um candidato que tinha um viés mais socialista, que era o Bernie Sanders. Não, mas aqui também, mesma coisa. Aqui, por exemplo, quando o Partido dos Trabalhadores fazia prévias, havia uma disputa. Hoje ele não faz mais, mas havia. Por exemplo, vamos lembrar, 1991, 2002, o Olívio quer se candidatar à reeleição. Ele era governador de 99 a 2002. Tem prévias e ganha o Tarso. O Olívio não se candidata. Quem se candidata é o Tarso. Depois daquilo ali, o Partido dos Trabalhadores olhou e disse assim, é um risco fazer isso. E define por convenção de líderes. E aclamação, justamente para não entender que vai chegar dividido, coisa do gênero. Os outros partidos eu nem vou comentar, porque os outros partidos são partidos de quadros, então é natural que eles definam isso através de um grupo minoritário que comanda o partido. A base pode fazer essa disputa tranquilamente, mas existem elementos que são de conteúdo programático. Por exemplo, vamos de novo tentar conectar com a América Latina. Pega o Chile pós-Pinochet. O Chile pós-Pinochet, tirando o Pineda, ele tem lá a Unidade pelo Socialismo ganhando eleições, 4 eleições ele ganha não consecutivos. A Bachelet é eleita pela segunda vez como representante, mas são forças partidárias, grupos ali completamente diferentes. Mas quando define que vai ser o candidato do partido, aí é o conteúdo programático. Vamos adiante nisso. Eleições na Argentina pós-era Menem, que vendeu tudo. A Argentina destruída. Tu tem uma primeira eleição, aquela anterior à grande crise. Nessa eleição, o Partido Justicialista, que era o partido peronista, é a continuidade do menemismo. E a concorrência a ele é entre o Partido Radical, União Cívica Radical, e a FREPASSO, Frente para o Socialismo. Eram as duas outras forças. Eles se unem e fazem uma convergência só, para concorrer contra o menemismo. Fazem uma convenção, tinha um candidato mais à esquerda e um candidato mais ao centro, dentro dessa corrente alternativa lá ao menemismo. Ganhou o candidato mais ao centro, chamado De La Rúa, que era o prefeito de Buenos Aires. Mas, independente de quem ganhou, tu tinha uma orientação programática. Esse cara era um cara mais conservador, essa orientação programática era mais conservadora, manteve a mesma política de austeridade do Menem, não tinha mais como vender, sustentar a paridade. O Brasil, em 99, fez assim. Os caras estavam ali na beira do precipício, tentando manter a paridade. O que a gente fez? Desvalorizou o real. Quando a gente desvalorizou o real, e havia Brasil dependência parte da Argentina, as exportações, aí o real foi desvalorizado, tudo era caro para comprar da Argentina, a gente parou de comprar, pronto, empurramos os caras. 2001 quebrou. A culpa não é nossa, a culpa é da política que eles adotaram, a gente só Deu uma mãozinha. colaborou, tá? Porque 99 também a gente estava... É que 99, de novo, olha só, em 98 o Fernando Henrique ganha a eleição, tá? Sem anunciar que ia desvalorizar o real. Ele vai desvalorizar o real no início de 99, quando ele toma posse. Se ele tivesse anunciado em setembro que ele ia desvalorizar, teria ganho o segundo mandato? Foi uma eleição que se definiu, inclusive, em primeiro turno. Mas agora, sim, teria ganho, a gente não sabe, se essa medida tivesse sido indicada já antes. Bom, volto. Quanto à organização, então não é o fato dele ser pluripartidário que define claramente, quanto mais pluripartidário for, mais democrático é. Pô, o Brasil é pluripartidário. Quantos partidos nós temos de fato? De fato. Não de direito.
né? De fato, ou seja, quantas orientações políticas há? Por exemplo, no nosso debate hoje ali no carro, quantos são socialistas ou liberais? Eles não são definidos. Ideologicamente. Então, é difícil. Como é que tu classifica um partido hoje no Brasil? Alguns se denominam de esquerda. Por exemplo, Partido Comunista, a gente vinha falando sempre, tem o PCdoB e o PCB, os dois se denominam comunista. Estão muito longe, um do outro. Tá? O PSB é um partido socialista. Tá? Então, bem, ser um modelo de partido único, como é o modelo cubano, né? Partido Comunista Cubano, lá é partido único, tá? Ser um modelo bipartidário. Na prática, cuidem só o que eu vou dizer agora, na prática, guris e gurias, lamento informar, a maior parte dos países no mundo são bipartidários de fato. Às vezes, com muito condescendência, a gente pode dizer que eles são partidos, são sistemas de 2,5. Tem 2 grandes partidos de vocação nacional e um terceiro partido que às vezes é fiel da balança. Mas dificilmente nós temos 5 ou 6 partidos com viabilidade eleitoral para ganhar. Assim, a gente pode falar o que quiser, pode falar à vontade. A história mostra que no Brasil, nesses últimos ciclos pós-ditadura militar, ou é PSDB ou é PT que ganha a eleição nacional. São os 2 partidos com projeto nacional. O PMDB é sempre governo, mas não significa que ele seja cabeça. Ele sempre governa. Tá? Aí é outra coisa. Aí é habilidade para compor governo. Hoje a gente vê também o seguinte, por exemplo, vamos pegar, eu não sei, olha só, como eu não acompanho a política no dia a dia aqui do município, então eu fico tri à vontade porque eu não vou estar cometendo gafe, nem estar de alguma forma molestando vocês. É o seguinte, eu vou me valer lá do caso de Porto Alegre, então. Em Porto Alegre, o Fortunati ganha a eleição, antes do Marquesan, o segundo mandato, ele ganha a eleição da seguinte forma, ele vai para o primeiro turno com uma composição de 12 partidos. No segundo turno, ele aumenta para 17 ou 18. E quando ele vai assumir o governo de fato, ele tem uma composição de 21 ou 22 partidos. Isso é a ausência da política. É o seguinte, eu não quero fazer política, então eu faço isso, eu faço uma aliança a priori com os partidos, que significa que depois eu vou ter que dividir cargos entre 21 e 22, partidos de orientação completamente diferente do ponto de vista programático, mas eu só quero uma coisa, na verdade, maioria na Câmara de Vereadores, para poder aprovar meus projetos de lei. Isso é ausência de política, porque eu não quero mais fazer debate, eu não quero mais ter que convencer, ter que fazer uma aliança posterior, dizendo, olha só, beleza, olha aqui, ó, PSOL, eu preciso do teu voto aqui, eu vou mexer no projeto de lei para atender essa ou aquela. Isso é fazer política. Eu vou dizer, tá, tudo bem, tem uma divergência aqui, qual é a divergência? Isso é central para vocês? Beleza, isso aqui é acessório para mim, dá para eu alterar, mas eu preciso do voto, eu tenho uma lógica aqui que é de orientação de uma política de Estado e tal, e tal, e tal. Hoje, e isso, olha só, para não ficar também no ar, Fernando Henrique fazia, Lula fazia, Dilma não soube fazer, tá? Mas assim, ou não soube fazer bem, mas Lula e Fernando Henrique fizeram tri bem isso. E os governadores e os prefeitos copiaram essa modelagem. O que é fazer isso bem? É não ter que depois ter problema nos congressos, nos legislativos. É que o problema é que quando tu faz isso antes, tu está fazendo o seguinte, olha só, qualquer medida que seja mais programática mesmo do teu partido, tu não vai aprovar. Tu não vai aprovar. Porque isso exige o quê? Exige depois ter que radicalizar em alguma coisa. E quando eu tenho 30 e poucos partidos, qual é o problema de ter 30 e poucos partidos? A gente já teve mais de 40 partidos. Mas qual é o problema de ter 30 e poucos partidos? Existe faceta ideológica para tanto partido assim? Por exemplo, olha só, eu aqui brincando, tá? Qual é a diferença entre o PSDB e o PMDB? Se alguém é filiado ao PSDB ou ao PMDB, talvez consiga dizer isso claramente. Mas para não ficar ali também, olha só, o Aragão está massacrando esses dois aqui. Qual é a diferença entre o PSOL, o PSTU, o PCB? E é óbvio que há também diferença entre eles. Mas essas diferenças, elas são sutis,
Elas são acessórias ou elas são fundamentais? Se elas são fundamentais, é óbvio que eu vou ter divisão partidária. Se elas são acessórias, não há mais identidade, portanto, então... Porque se não há essa identidade, portanto se justifica ter 30 e poucos partidos, por que fazem coligação? Conseguir a maioria. Então vamos mexer nas regras do jogo. Eu ainda não cheguei nas regras do jogo eleitoral, estão nas partidárias. Mas olha só, mexemos nas regras do jogo. Ninguém pode se coligar antes, viu? Não pode haver coligação. Ah, mas por que tu existe, velho, se tu não vai te candidatar para a cabeça? Ou mais, sim, pode. Mas essa tem que ser, então, nacional, estadual e municipal. Bah, mas a realidade municipal é diferente. Sim, pode, mas não pode se desfiliar depois, não pode se desfazer a coligação. Nada disso existe no Brasil. É tudo flexível. Eu posso fazer a coligação no momento que eu desejar. E posso terminar com a coligação no momento que eu desejar. Por exemplo, ou vocês acham que a maioria dos partidos não vai desembarcar do governo Temer, ou já não está desembarcando agora? Entendeu? Se bobear, o PMDB desembarca. E ele fica sem partido. Porque se o cara olhar e disser assim, opa, temos um problema, assume aí e vamos embora, entendeu? Acho que foi na Gazeta do Povo, no Facebook, eu vi. Parece que o PMDB estava para trocar o nome da legenda. Como o PT trocou uma época a cor, algumas coisas, eles também estão para trocar o nome da legenda. Ou há também, Douglas, apropriações. Ou há também apropriações. Eu queria ficar na América Latina, mas agora vou ter que cruzar o Atlântico e ir lá para o norte. A Espanha, os caras criaram um partido, digamos, radical de esquerda, chamado Podemos. Esse partido já existe hoje no Brasil. E ele não é um partido digamos, um partido socialista. Está longe disso. Tá bem? Os caras se apropriaram do nome. Pô, esse nome... Vamos! Então, e às vezes ele confunde. A ideia, eu acho que é essa. Os caras são espertos. E eu me valho de um eufemismo, uma figura de linguagem, porque o conteúdo não está tão claro. Bem, existe uma outra forma de classificar quanto ao âmbito de atuação. E aí os partidos podem ser classificados assim, vocação universal, nacional, regional, locais. Tá, vamos começar vamos limpar a área aqui. Não existe no Brasil partidos locais ou regionais, tá? A lei não permite. No modelo brasileiro, os partidos eles são nacionais. Esses de vocação universal são aqueles partidos que têm, assim, um espectro ideológico que, em tese, os unificaria em qualquer lugar do mundo. Por exemplo, se eu falasse assim, Partido Comunista, beleza, estava resolvido. Não é o caso. E se perdeu. Tá? Então, inclusive, é o seguinte, vai ter reunião da Internacional Socialista. Quem representa o Brasil? PDT? Formalmente é, tá, pessoal? Formalmente é. Faz décadas que o PDT está fora do espectro ideológico do socialismo. Aliás, nenhum dos grandes está dentro do espectro ideológico do socialismo. Nenhum dos grandes. Os que estão são aqueles que não têm viabilidade eleitoral. Tá? Se nós votarmos num partido desses, esse partido vai ter mais votos aqui em Santo Antônio do que teve na última eleição, eu acho. Tá? Ou seja, é partidos que têm... Os eleitores deles cabem numa Kombi ou numa van para ir no processo eleitoral. Não tem viabilidade eleitoral. Por vários motivos. Pelas regras do jogo também. Porque não tem horário na televisão, não aparecem, então também não são conhecidos da população. Tanto faz, pode ser por um espectro mais progressista ou por um espectro mais conservador. Tá? E tem uma classificação, que é aquela mais legal de todas, mas que é a classificação também mais difícil e mais superada. O cara que mais defendia essa classificação, que é o Bob, partidos de esquerda e partidos de direita. Isso é difícil. O que é um partido de esquerda ou de direita? Nós vínhamos conversando sobre isso. Puxa, virou uma zona gris aí. Complicadíssimo. É mais fácil usar aquele caminho que o Nonato já deve ter falado com vocês aqui. Aqui, ó, te assumo como socialista ou liberal, velho. Eu não acho que eu sou liberal, nem acho que sou socialista. Beleza? Então onde tu estás? Aí vai se aproximando daquele centro, tá? Daquele centro perigoso, porque assim, ó, agora, esse centro perigoso é o que mais luta pelas regras do jogo eleitoral. Porque é o que definiu, por exemplo, que é importante ter segundo turno. Porque uma extremidade não vencerá. Depois eu falo sobre isso quando chegar no sistema eleitoral. Mas então, quando a gente discute partidos, é isso. Os partidos no Brasil são programáticos? São programáticos? Por exemplo, eu ganho a eleição e é o seguinte, pessoal. Olha só, vamos lá.
Saúde é pública, eu vou lutar pela Constituição para que termine com a possibilidade de privados oferecer saúde no Brasil. Vai ser monopólio público. Eu vou lutar com isso, é conteúdo programático. Tem algum que defenda isso? PSTU, acho que defende isso. Não sei nem se o pessoal do PCB defende. Beleza?